Fala galera, professor Lúcio Reis, professor de Geografia, de Gestão de Pessoas, e tô passando aqui para bater um papinho com você, porque eu andei conversando com alguns alunos e eles acharam muito curioso, porque na cabeça dos alunos o professor é professor porque, né, adora estudar, e pelo menos no meu caso não é assim, né? Continuo convicto de que eu não gosto, né? Mas você vai entender onde eu quero chegar. Mas e você? Você tá bem? Como é que você tá? Escreve aqui embaixo. Tô falando aqui do estado tal, do bairro tal. Fala para mim de onde você tá falando para eu ir identificando o meu público e depois escreve lá se você gostou do tema e se você se identifica com ele, tá bom? Mas vamos lá, olha só. Desde muito cedo eu sempre fui uma criança muito arteira, muito bagunceira. Então na escola eu era chamada, ou melhor, minha mãe era chamada o tempo todo por conta de bagunça, por causa de más notas. Eu nunca nem fui um aluno mediano, eu sempre fui do médio para baixo, né? Ao contrário aí de alguns que na média para cima. Eu me lembro um sétimo ano, que inclusive é o sétimo ano que eu repeti, eu repeti de ano 2 vezes. Um sétimo, que foi o que eu repeti, eu tirei vermelho de ponta a ponta praticamente em todas as disciplinas. Naquele tempo, a gente tendo vermelha em mais de 3 disciplinas já era, você já repetia sumariamente, era diretão, tá? Então, você poderia ficar de recuperação em 2, em 3 ou 4, se não me engano, já era sumário, você já estava reprovado. Então, dentro desse contexto de bagunça, de não gostar de estudar, de não levar a sério, atrapalhar as aulas, eu já atrapalhei muita aula na minha vida. Se eu pudesse pedir perdão para as minhas professores do passado, eu pediria, mas foi assim. Então, uma vida de muita bagunça na escola. E eu demorei a entender que somente através dos estudos é que portas são abertas, portas importantes, inclusive. Eu fui tomar a consciência disso já muito velho, já muito mais experiente, já casado, já com filha, né? Eu vou contar daqui a pouquinho para vocês, mas somente depois do estudo que algumas portas começaram a ser abertas para mim. Então, assim, para você não gosta de estudar? Tranquilo, a sua opinião. Eu acho que a gente precisa respeitar essa sua opinião. Agora, o que fazer com isso? Esse é o ponto da questão. E eu percebi que muitas portas foram abertas para mim a partir do momento em que eu tive o estudo e me consolidei ali na vida profissional. Um ponto importante que eu estou lembrando aqui é que além de toda a bagunça, já tomei suspensão, se eu não falei, já tomei suspensão, mas eu abandonei a escola no segundo ano do segundo médio. Comecei a namorar, Daniela, minha esposa, inclusive este ano de 2023, a gente está fazendo 30 anos juntos, 26 anos de casado, mas eu ali 18, 19 anos, já para terminar o ensino médio, lembre que eu já era para estar concluído aos 17, mas era 19, eu ainda estava ali estudando porque eu reprovei 2 vezes, 2 anos. E na hora que eu estava para terminar o segundo ano do segundo médio, eu abandonei os estudos porque eu já não gostava, então eu queria um motivo, essa que é a realidade. Não foi o namoro, não foi a minha namorada, que hoje é minha esposa, mas eu aproveitei da situação para cuidar dela, para cuidar ali, a gente casou cedo, cuidar do nosso casamento, e aí eu abandonei já na reta final, quase concluindo. E não foi falta das pessoas falarem, Lúcio, não faz isso, tal, mas eu abandonei, eu confesso, abandonei e eu perdi muito tempo. Eu gravei um vídeo recente dando dicas de como escolher profissão, e uma das dicas que eu dei, se você não assistiu esse vídeo de escolha de profissão, da dúvida, assiste na hora que você acabar esse vídeo, assiste lá, ou tá no card, ou tá aqui embaixo no link, de alguma forma, assiste lá depois, tá? Tem dicas importantes para você que ainda tá em dúvida. Mas nessa ocasião, eu me lembro que eu busquei muitos atalhos.
E um dos atalhos que eu busquei, eu vou confessar aqui para você, eu espero que você não espalhe, né, para a galera, mas eu conhecia o dono, era meu vizinho, inclusive, o dono da escola, da última escola que eu me matriculei, e eu me matriculei lá por causa desse atalho que eu queria encurtar. Eu não queria estudar, mas eu queria me formar para ter ali o diploma do ensino médio. E eu fiz uma proposta para ele, olha, pasme você. Eu cheguei nele, na sala dele lá, e falei assim, moço, eu não lembro já o nome dele, faz muito tempo. Olha só, eu não gosto de estudar, né? Mas eu preciso do diploma. Você não quer me vender? Quanto que é para eu me formar sem vir para a escola? Olha o ponto que eu cheguei. E ele falou, Lúcio, não é assim que funciona, pode até ser que tenha escolas, pessoas, mas não é assim que eu trabalho, tem um nome a zelar, enfim. Eu tentei criar atalhos para chegar onde eu queria chegar sem o esforço necessário, e esse é o ponto. Não adianta a gente construir um caminho baseado em situações que não são verdadeiras. Em criar atalhos, você até pode chegar, mas é um terreno instável. Você pode desmoronar tudo aquilo que você construiu, né, cortando atalho, passando por cima das pessoas. Então, uma dica que eu te dou já é não crie atalhos, não busque atalhos, porque não vale a pena. O que vale a pena é uma carreira consolidada, uma carreira construída, da qual você não tenha o que se envergonhar. Imagina você olhando para mim hoje, de repente, numa carreira que eu tivesse construído em cima de uma mentira. Então, não vale a pena, não busque atalho. Seguindo aqui com a história, depois de casado, minha filha Nicole é mais velha, que hoje tem 25 anos, psicóloga formada, já com umas 3 especializações, mas ela tinha 8 anos quando eu cheguei para ela uma vez, eu já contei nas minhas palestras, nos meus treinamentos, eu cheguei para ela e mandei ela, Nicole, vai estudar, não sei o que, aquela bronca de pai, né? E num dado momento, Nicole olhou para mim e falou assim, pai, mas você não estudou. Eu tive ali 2 opções, né, como pai. Virar a carinha dela para trás, né, belo de um tapa, enfim, coisa de pai ignorante, né? Ou baixar e falar na altura dela. E foi o que eu escolhi a opção B, e foi a mais acertada. Eu falei, filha, você tem razão, o pai não estudou, o pai pisou na bola, mas eu vou estudar e você vai ter que me acompanhar, porque agora você mexeu no vespeiro, né? E eu me lembro que naquele mesmo ano eu me matriculei no supletivo do estado. Naquela época a gente tinha que fazer 6 meses, cada ano você fazia em 6 meses, mas tinha que ir todo santo dia para a escola. Então todo dia eu ia. E lembrem, eu não gosto de estudar, mas eu escolhi. Eu fui sem gostar, porque agora eu tinha um objetivo. E a partir daí eu estudei marketing, me formei, não me encontrei, por isso que você precisa assistir o outro vídeo. Eu fiquei aí alguns anos formado, aí sim já tinha ali o bem-estar de ter concluído de forma correta, de ter me formado em marketing, mas eu ainda não tinha me encontrado. Eu busquei essa formação por moda, porque tinha um programa de televisão em moda, do qual eu quis imitar aquele programa, enfim, e eu me formei, não valeu de nada naquela ocasião. Passaram-se alguns anos, quando eu tinha já perto de 40, 38, 39, minha esposa me falou, Lúcio, você leva muito jeito para ensinar, por que você não estuda para ser professor? E uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida foi ter ouvido a minha esposa. E eu estudei geografia, me formei, todo santo dia na faculdade, eu me formei, mas este estudo começou a abrir as portas. Somado ao marketing que eu tinha lá atrás, eu, na sequência, estudei pedagogia. Na sequência, eu me especializei em docência do ensino superior. Na sequência, eu me especializei no MBA em gestão de pessoas. Note, tudo isso sem gostar. E você deve estar se perguntando, mas você não gosta de estudar? Eu não gosto.
mas eu faço escolhas. E esse é o centro do nosso bate-papo, da nossa conversa. Entre não gostar e ter que fazer, tem uma escolha a ser feita. Então, eu faço ou eu não faço. Então, eu decidi fazer uma escolha. Decisão. Decisão decide destino. Decisão decide destino. Eu decidi, mesmo sem gostar, a estudar. E, gente, pena que eu não fiz isso há mais tempo, com menos idade, porque o estudo tem aberto portas para mim. Por conta do estudo, eu estou aqui conversando com você. Por conta do estudo, eu fui dar treinamento em empresas, fui dar palestras em empresas, em auditórios, me possibilitou conhecer muitas pessoas. Eu falo não por soberba, mas para te incentivar que mesmo sem gostar, o estudo me levou a ganhar prêmios. Eu ganhei o prêmio em 2019, Associação Brasileira de Liderança. Recebi a comenda registrada no Diário Oficial, o prêmio de comendador. Instituto Nacional da Qualidade Social me premiou também em 2020. Recebi troféu Elite Gold e por aí vai. As portas foram se abrindo porque o estudo me permitiu conectar com pessoas que me conectaram a situações e que me colocaram de frente a tantas coisas que eu nunca imaginei que eu pudesse viver, e eu tenho vivido até aqui. Graças ao bom Deus que me dá o fôlego de vida, que me dá a inteligência, que me dá a opção de fazer escolhas, assim como ele também dá para você. Então, não gostar de estudar não pode ser uma desculpa para você paralisar a sua vida, assim como eu paralisei a minha durante algum tempo. Então eu finalizo aqui o nosso bate-papo colocando para você: decida. Decida pela sua vida, decida pela sua carreira, decida pela sua família, decida por você. Decida em crescer, decida construir um legado que possa transbordar na vida das outras pessoas. Essa é a parte mais importante. Decida derrotar você mesmo. Decida, mesmo não estando com vontade, pegar caminhos que vão te levar a despeito de toda a tristeza que por vezes será gerada, mas é no caminho, é no choro, é no trajeto em que a gente constrói um legado, que a gente constrói uma história. Não é no atalho. O atalho você vai receber apenas um nome de que, lá o frustrado, lá o cara que vive querendo enrolar os outros. Mas enquanto você constrói uma história de legado, uma história de decisão, uma história de renúncia, você vai deixando, construindo um legado para que outros possam vir atrás de você e te seguir. Olha que legal. Então a minha mensagem para você é: mesmo sem gostar, decida fazer. Mesmo sem gostar, decida fazer. Tá bom? Eu abri um pouquinho o meu coração para você. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu creio que foi importante, vai ser importante para muita pessoa. Por isso, já manda esse conteúdo para quem você sabe que não gosta de estudar. Dá o like aqui para ajudar o Pro, né? Me ajuda aí, né? E indica, se inscreve no canal. Vai ter muita coisa de geografia aqui, muitas histórias para a gente contar. Tá bom? Vai ter muito conteúdo bom. Um beijo para você, Fica com Deus, até a próxima. Tchau.